estarmos mais uma vez aqui, reunidos. Amém? Vamos orar para começarmos. Senhor, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de estudarmos a Sua Palavra. Obrigado por nos permitir ter acesso, Pai, por livro, pela internet, pelo celular, à Sua Palavra. Dá-nos sabedoria, dá-nos inteligência para que possamos compreender aquilo que nos é lícito compreender, aquilo que o Senhor quer para nós, Pai. Esteja conosco, então, nesse estudo. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Estamos tratando do livro de Gênesis, como a gente já tem há algum tempo falado, né? Hoje nós vamos falar do capítulo 31, começar o capítulo 31. A gente viu recentemente, nos capítulos anteriores, a história de Jacó agora, e vimos que Jacó está lá numa situação de conflito com Labão, desde que ele chegou, na verdade, né? Labão o engana para que ele case com Lia e não com Raquel, e depois ele trabalha 7 anos, enfim, consegue casar com Raquel, né? E aí depois, em seguida, a gente viu aquela confusão toda da briga entre Lia e Raquel para dar filhos a Jacó, né? Isso era uma coisa muito importante à época, e por isso acontece desta forma, essa confusão toda. E a gente viu, inclusive, que essa confusão foi muito boa, porque foi a instituição, a criação das 12 tribos, né? E aí, por fim, então, Jacó e Labão fazem um acordo, aquele acordo de trabalho. Jacó tinha trabalhado de graça até então, e aí o próprio Labão fala, não, Deus tem te abençoado, então é bom que fique comigo aqui, porque eu recebo parte dessa bênção aí, né? E aí eles fazem aquele acordo que, humanamente falando, é muito maluco, que é assim, a chance de dar certo para Jacó era 0 se não tivesse Deus no negócio, mas como tinha Deus no negócio, Jacó só se deu bem. E aí é o que a gente vai ver agora no capítulo 31, em seguida, que a situação fica bem mais conflituosa porque Jacó está prosperando efetivamente. A gente vê que Jacó tem umas situações de contato, de cuidado de Deus, né? Mas ele ainda não está assim plenamente certo. Ele ainda fala que é o Deus do meu pai, né? O Deus de Isaac, o Deus de Abraão, né? Mas ele vê a presença. A gente viu que ele já teve alguns momentos aqui de interação com Deus, viu a questão do céu, dos anjos descendo, né? E aí a gente vem agora para o capítulo 31 e vê o cuidado de Deus e vê algumas situações bem curiosas e interessantes, né? O capítulo 31 começa então assim, dizendo, eu vou ler uma parte. Diz assim, versículo 1: Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão que diziam, Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era de nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais e para sua parentela, e eu estarei com você. Então, os primeiros 3 versículos do capítulo 31, a gente vê que a situação está conflituosa, né? Jacó, os filhos de Labão estão imputando a Jacó uma condição de ter se enriquecido às custas de Labão, né? Sendo que o que isso demonstra é que Labão estava vindo a ter o seu patrimônio minguado, diminuído, porque Jacó estava se dando bem naquela negociação. Tudo lícito dentro da negociação. Mas os filhos de Labão estavam todos criticando aí, já imputando a Jacó. Jacó já é um nome que já induz alguma coisa, né? De engano e tal. Então, começa a ficar ruim a situação. E aí Jacó mesmo percebe que o semblante de Labão, o rosto de Labão, já não era favorável, ou seja, as coisas estavam dando errado para Labão e ele já estava se virando contra Jacó, né? E aí Deus fala com Jacó, né? Volte para a terra de seus pais, volte para a sua parentela e eu estarei com você. Tem promessa
tem contato de Deus a todo tempo, Jacó ainda vacila nesse relacionamento, na certeza da providência divina. Lembra que ele fez uma promessa, um compromisso, um acordo com Deus, em que ele ia testar Deus, né? Para ver se Deus cuidasse dele, aí sim ele ia reconhecê-lo como o Deus, né? Bom, o que acontece? Jacó ouve e decide efetivamente ir, vê que está na hora mesmo de voltar lá para a parentela. Isso é uma coisa complexa, considerando que Jacó saiu fugido lá da parentela, né, por conta de ter enganado Esaú por 2 vezes e ter tido aquela confusão toda de ter roubado a primogenitura e ter roubado a bênção, né, e ter comprado a primogenitura, né, e ter usurpado a bênção de seu pai. Tá? E aí o que acontece? Ele decide então voltar sob o comando de Deus. E o que ele faz então que é bem interessante? Versículo 4. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho, e lhes disse: Vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que com todo empenho tenho trabalhado para o pai de vocês, mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. E aí ele vem relatando a história. Esse é um modelo característico do texto de Gênesis, de repetir, né, da repetição de algumas situações. Então ele vem e relata nos versículos 8 até 13 por ali, sobre o fato, né? E ele termina lá no versículo 13 dizendo assim que no 12, né, 11, ele fala: E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, e eu respondi, eis-me aqui. E aí ele fala, ele explica lá que o anjo tinha explicado para ele como é que ele tinha que fazer. Então, levante os olhos e veja que todos os machos que cobrem rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia dessa terra e volte para a terra de sua parentela. Então ele esclarece tudo aqui para Raquel e Lia. E aí a gente tem uma relação, exemplo aqui de casamento. O que vai acontecer? Versículo 14. Então Raquel e Lia disseram: Será que ainda existe para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido? Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem Raquel e Lia consideravelmente machucadas, feridas, né? Elas entendem que Labão é só um aproveitador efetivamente, que de certa forma ele as vendeu, né, a Jacó como se fossem estrangeiras e gastou todo o dinheiro, ou seja, pegou lá o dote, que seria, né, e ao invés de guardar para futuro ou qualquer coisa, se aproveitou dele, gastou, né, nem prestou contas naturalmente, e elas têm uma mágoa muito forte. Isso as estimula a concordar com a pretensão ou a decisão de Jacó. E isso mostra, então, um modelo aqui também para o casamento. A gente vê um Jacó não ditador, tirano no casamento. Jacó chamou as esposas para comunicar como tinha sido a situação e, de certa forma, ele conduz, mas ainda assim o próprio Deus conduz a concordância. Então, eles casados, né, o casal aí que é mais complexo a situação naquele momento, por causa da poligamia, o casal tem concordância naquilo que vai fazer. O que vai acontecer então se o casal tem concordância e se está conforme Deus, né, vai dar certo. Veja que no final elas falam, inclusive, que porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Veja que elas reconhecem, se conduzem pela orientação de Deus. Então, é um ajuste que o casal faz, né, de concordância para a mudança.
E aí, claro, tem algumas outras coisas que as estimulam, notadamente que o pai delas não as trata como filhas efetivamente. Mas dá certo, né? Já temos um recado aqui com relação ao casamento. E aí vem a situação de fuga de Jacó, né? E sua família. Então o 17 fala assim: Então Jacó se levantou e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir. O gado de sua propriedade que havia acumulado em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir. E fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo dos montes de Gileade. E o que a gente tem aqui, então, nesse pedaço? A proposta ou a situação de Jacó no sentido de pegar tudo o que era dele e sua família, inclusive, e fugir. E sair sem comunicar a Labão, né? Foi na oportunidade lá que Labão foi fazer tosquia das ovelhas, ou seja, ele não estava presente, então ele saiu, Jacó, né, saiu e se evadiu. Nessa oportunidade também Raquel faz uma bobagem, que é roubar os ídolos do lar. Lembra que o pessoal lá de Padã Arã era politeísta, tinha idolatria, aquele negócio todo, né? Então Labão tinha essa confusão, apesar dele reconhecer que tinha lá o Deus de Abraão, Deus de Isaac, né? Mas ele tinha essa questão de idolatria que era lá de sua família, né? Em resumo, Raquel vai e rouba os ídolos. Qual é a ideia ou por que se diz, o que se diz quanto a isso, né? Em tese, quem teria os ídolos ali teria o direito à herança. Tá? Então disse que Raquel teria roubado esses ídolos, por conta disso, de marcar que a herança seria dela, né? De Labão. Não é isso que é colocado no texto bíblico, o texto apenas relata isso, e a gente vai ver a situação controversa que gera, mas efetivamente o que acontece também é que, de certa forma, Raquel provoca a condição de Labão de se preocupar tão somente com os ídolos no final, né? Labão vai se apegar aos ídolos como justificativo para ter corrido atrás da família, né? Vai se revelar que seria esse o motivo e não a sua própria família, né? Mas aí o texto continua. Então Jacó foi embora, né? De certa forma, Jacó enganou Labão porque não revelou o plano de fugir. Isso é interessante, esse texto do versículo 20, é interessante, vale a pena ler de novo, que diz assim: E Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir. Veja que o texto bíblico mostra que não falar também parece evidenciar aqui uma mentira ou um engano. Então, omissão também é relevante, né? Nas relações aí celestiais, vamos dizer assim, tá? Então, quando você se omite, muitas das vezes você também está pecando. Você está enganando ou mentindo, como se fosse uma mentira, né? Bom, o que acontece então? Em seguida, Labão descobre que eles fugiram, e ele é avisado só no terceiro dia da fuga, e ele sai no percalço de Jacó. A distância era coisa de 800 quilômetros, de Padã Arã até Canaã, né? E aí a gente vê 3 dias depois, vamos ler aqui, eu falo rapidamente, ele diz aqui no versículo 22, no terceiro dia Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo, reuniu seus parentes e saiu no encalço de Jacó por 7 dias de viagem e o alcançou nos montes de Gileade. E aí vem outra coisa. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão, o arameu, e lhe disse: Cuidado, não fale a Jacó nem bem nem mal. Veja que 3 dias depois ele sabe e ele viaja por 7 dias de uma forma mais acelerada, e seria razoável mesmo, porque ele foi sem mudança, sem muita coisa, diferente de Jacó, que estava levando família, levando tudo, né, todas as coisas, rebanho, etc., né? E aí Labão o alcança. Disse que esse percurso foi coisa de 480 quilômetros, mais ou menos, até Labão alcançar
Jacó. Veja que é uma coisa longa, né? Uma viagem longa. Labão estava obstinado aí, no mínimo, tirar partido. E o que acontece? Deus se revela para Labão e fala, não fala para Jacó nem bem nem mal, ou seja, fica quieto, né? E Labão tem essa metade de reconhecimento, né? De que Deus, é o Deus de Isaac, é o Deus de Abraão. Então eu tenho que tomar cuidado, pelo menos, né? Labão sabe disso porque ele também se deu bem por um bom tempo às custas de Jacó estar sendo abençoado por Deus, né? E aí o que acontece, então? Vem o percurso, Labão alcança Jacó, né? E aí vem uma situação conflituosa, porque Labão vem tomar partido. Ele não aguenta, não fale a Jacó nem bem nem mal. De fato, Labão já não mata Jacó de uma vez, talvez era essa a intenção, ele vai discutir com Jacó, né? A gente vê lá no versículo 26, diz assim, Labão disse a Jacó, que foi que você fez? Você me enganou e levou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você fugiu em segredo e me enganou e não me disse nada? Eu o teria despedido com alegria, com cânticos, com tamborins e com harpa. E por que não permitiu que eu beijasse meus netos e minhas filhas? Nisso você agiu como um tolo. Tenho em minhas mãos poder para fazer mal a vocês, mas ontem à noite o Deus do pai de vocês me falou e disse, cuidado, não fale a Jacó nem bem nem mal. E agora que você partiu de vez, pois está com saudades da casa de seu pai, porque roubou os meus deuses. Veja que Labão vem com todo aquele discurso bonitinho de como você enganou, levou meus filhos, meus netos, minhas filhas, perdão, meus netos, né? Eu teria te despedido com festa, feliz e contente, eu poderia beijar meus netos e minhas filhas e tal. E aí ele vem e fala, mas Deus me mandou ficar calado. Então por que você roubou meus ídolos? Né? Labão tem essas tiradas no fim das contas e acaba mais uma vez revelando aqui, né? Uma coisa. Pronto, os ídolos virou uma desculpa. Talvez porque ele já tinha uma expectativa de achar e aí ele poderia fazer justiça. A justiça dele, né? Mas o que acontece? Jacó responde por que ele fugiu e a questão dos ídolos, né? Ele diz, porque tive medo, pensei assim, para que não aconteça que me torne à força as suas filhas, que seja morto aquele com quem o Senhor achar os seus deuses. Na presença de nossos parentes, verifique o que pertence ao Senhor e se estiver comigo pode levar embora. Jacó não sabia que Raquel tinha roubado os ídolos, né? Mas o que ele fala? Eu tive medo de você ia me matar. Por outro lado, se tiver alguma coisa sua aqui dentro das minhas coisas, pode levar e quem pegou vai ser morto. Né? Ele não sabia que Raquel tinha feito essa bobagem, mas foi uma provocação bem interessante, curiosa, que fez com que Labão se revelasse mais uma vez. Né? E aí o que aconteceu então? Passando aqui, Labão vai fazer essa investigação, apalpa tudo, né? E aí quando ele vai não, a Raquel espertinha, né? Tinha escondido na sua montaria os ídolos, e aí o que ela faz? Ela diz que está no período menstrual, então ela tinha uma certa impureza, por isso que ela fala, né? Logo em seguida a gente vai ver que esse período seria tido por impuro, não podia tocar e tal, então já tinha uma construção nesse sentido, certamente, né? E ela fala, não posso me levantar por isso, e o que faz com que Labão não consiga achar os ídolos. E isso faz com que Jacó fique zangado, está lá no 36, e discuta com Labão. E aí Jacó faz o seu discurso. É a oportunidade também. Qual é a minha transgressão? Está lá no 36. Qual o meu pecado para o Senhor me perseguir com tanta fúria? Havendo apalpado todos os meus utensílios, quais foram os utensílios de sua casa que o Senhor encontrou? E aí ele vem, e lá na frente, 42, Jacó faz o relato de novo, né, da sua prosperidade, e no versículo 42 ele vem e fala, se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, por certo o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho de minhas mãos, e ontem à noite ele repreendeu o Senhor. Viu como Labão, apesar de ter toda essa confusão na vida dele, ele reconhece essa figura, Deus de Abraão e de Isaac,
né? E sabe, ele tem um temor tanto ao Deus de Abraão e de Isaac quanto ao próprio Isaac, né? E aí ele, por esse temor, ele respeita a ordem de Deus de não fazer com que ele tome os bens lá de Jacó, né? E aí o que acontece? Enfim, depois dessa lavação de roupa suja, Labão acho que se dobra, né? Ele ainda fala, ó, tudo que veio aí era meu, aquela discussão toda. E aí no 44 Labão faz uma proposta de fazer uma aliança entre eles, que sirva de testemunho, e aí vem aquele modelo de aliança, constrói uma coluna, eles constroem uma coluna de pedra. Eu estou passando por alguns versículos, porque a missão, o dever de casa é ler, né, o capítulo inteiro, né? Eles constroem uma coluna de pedras, e aí essa coluna marca inclusive a aliança. Labão fala, não vai mexer com minhas filhas, maltratá-las, e o montão de pedra lá, a coluna de pedra, serve como separação, de forma que Labão não vai passar para o outro lado, nem Jacó para atravessar, cada um fica no seu canto, e aí não tem conflito, né? Eles se comprometem, fazem a aliança de não se atacarem e que tudo termine bem, né? No final, então, versículo 55, diz assim, na manhã seguinte, Labão se levantou de madrugada, beijou seus netos e as suas filhas e os abençoou, e partindo voltou para casa. Então as coisas se resolvem, né? Tem um conflito, tem uma possibilidade de ter sangue, inclusive, de ter um drama muito maior, mas a gente vê que no final eles fazem uma aliança, daquelas alianças do tipo, você fica lá e eu fico aqui, e aí a gente não se encontra mais e tudo vai dar certo, né? Eles acabam aqui, nesse momento, bem, sem ter mais conflito, né? Resolvem. E aí mostram também um modelo de segurança, ou modelo de conduta, que se eu não consigo viver junto, eu não tenho que matar o outro ou ficar vivendo, brigando. Eu me separo, né? Isso aqui eu estou falando da família e não do casamento, dos familiares. E aí a gente se separa, cada um vai para a sua família, né? E aí não tem confusão. E isso se resolve. O que a gente extrai aqui, dentre várias coisas aqui deste capítulo 31 de Gênesis? Primeiro, a gente vê a presença de Deus mais uma vez, a gente vê Deus agindo, a gente percebe mais uma vez que o nosso Deus é um Deus em ação, diferente dos deuses que não são nada, tipo aqueles ídolos lá de Labão, que são só pedaço de pau, ou pedra, ou o que for, né? Que não tem movimento nenhum, que não há salvação nisso, né? A gente vê o cuidado de Deus para com o seu povo, que vai ser aqui personificado em Jacó, né? Que vai ser Israel. A gente vê também uma resistência, de certa forma até, de Jacó para com Deus. Jacó ainda não se entrega totalmente, não reconhece, ele teme, ele não tem toda essa confiança, mas embora ele já saiba que ele tem sido abençoado sempre pelo Deus do seu pai, mas ele fala sempre do Deus do meu pai, no Deus de Abraão, Deus de Isaac, né? Ele ainda não fala do meu Deus, apesar de que as esposas dele já falam em o que Deus pediu que você fizesse, falam de Deus já como um Deus de Jacó, né? Elas, de certa forma, já têm. A gente viu no capítulo também o princípio da concordância no casamento, decisões no casamento tem que ser tomada com concordância, porque senão vai ter conflito. Houve a concordância, por isso que no fim das contas deu certo também. As mulheres de Jacó patrocinaram a sua decisão, que era, inclusive, decisão orientada por Deus, e elas reconhecem isso. Então, as decisões orientadas, ou os atos orientados por Deus, também têm o condão de dar certo, que é o que a gente vê aqui. E se submeter. E a gente aprende aqui também que até quem não crê se submete a Deus.
como é Labão, né? Porque Deus é quem manda mesmo. E é isso que a gente consegue perceber aqui. E Deus vai conduzindo tudo para que as coisas fiquem adequadas segundo o seu propósito. E aí as coisas dão certo, né? No próximo capítulo 32, a gente vai ter um capítulo emblemático, que é a luta de Jacó com Deus. A gente vai ver isso. Mas hoje a gente já avançou bastante no horário, então vamos ficar por aqui. Sempre lembrando que quem manda é Deus e devemos nos submeter, né? E essa submissão a Deus só nos traz bênção, só nos traz prosperidade, ainda que tenhamos sofrimento. Lembremos que Jesus já falou que a gente teria aflição no mundo, né? Mas ele venceu o mundo, tá certo? Vamos orar então para terminar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por nos permitir ter tido este tempo de estudo, de leitura da sua palavra, Pai. Obrigado pelo dia, Pai. Protege-nos, dá-nos saúde, dá-nos segurança nesses tempos difíceis de pandemia, de calor excessivo, de tantas condições climáticas e humanas aí perigosas para a nossa vida. Protege-nos, dá-nos saúde, dá-nos segurança, dá-nos sabedoria e inteligência para que possamos viver conforme o seu propósito e não o nosso. Perdoa nossos pecados, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, então.